Salve aí, galera. Vim aqui, ou Sacalauskas. Dou-lhes a liberdade de escolher entre os meus 1001 nomes. E, Nossa, juntamente com os meus maiores inimigos, Scav Marx, Oba. Oba! a gente se estendeu a bandeira branca pra chamar o nosso maior arqui-inimigo em comum, Pedro Henrique Rodrigues Dutra. E eu sei o nome dele completo de tanto boleto que eu já paguei pra aquela escola. Porra, realmente, Todos nós, né? Nossa, Todos nós. eu tava me perguntando a mesma coisa. Nossa, realmente, né? Por que eu sei também o nome dele completo? Aí agora Pois que é. você falou, realmente, a quantidade de boleto que eu já paguei com o nome dele. Já paguei. Mas é capaz de ter mais uns ainda vindo por aí. viu? Já tem, né, inclusive. Já tem, Mas, já. Enfim, o papo hoje foi muito da hora. Eu espero que vocês todos gostem do que a gente conversou aí no episódio. Negócio que eu já tô gravando já. Inesperado. Não vai ter momento assim. Mas eu não te conheço, Marques. Prazer, meu. Sou o Conhece Pedro. sim que você já me deu aula? Já te dei aula? Você só não lembra só. Você deu aula pra todo mundo, cara. Você tem que aceitar pera. quando alguém Como eu fala. não lembro de você, Marques? Não, tudo bem. Não é possível. Você Porque o tava nome em qual dele ano? não era 2000? Marques. Não, né? é que você pode Mas ser tudo que Guilherme Olivieri, talvez ele lembre. Cara, mas tá mais Ok. tempo, né? Me deu aula Melhora. em 2017. É porque, por exemplo, Faz 2018, acho. 9 anos isso. 2018. Você já deu Mas aula é- pra todos os artistas do Brasil. a leva. Isso a leva... acontece, é uma exatamente. péssima notícia isso, né? O nível é muito baixo. Olha Ô, só, louco. brincadeira. Marques, só em minha defesa, meu, eu tenho alunos que... Essa história é boa, meu. Eu tenho alunos que eu encontrei no Utopia no 2018 ou 2019, não lembro. Acho que 2018, É, 2018, 2018, perdão. 2019 não O cara veio e me abraçou e falou: Pedro, caraca, meu, que foda. Aí, desculpa, quem é tu? Aí ele, então, eu sou o Leandro. Calma, que Leandro? Ah, perdão, é que meu nome era Charizard Obscuro no curso. Eu nunca usei meu nome de verdade. Aí eu, tá, não, Charizard Obscuro. É bom saber porque eu já não chego te abraçando. Eu chego com um cumprimento normal, casual, e falando. Porque se você, Marcos, se você chegar abraçando ele, vai ficar com medo, né? É seu tamanho. Para com isso. Nossa, viu? cara. Qual é a sua altura, Marcos? Você tem. É, 1,90. Todas. 1,90. Essa é uma das maiores alturas que tem. Das alturas, uma das mais altas. Né, e pior de tudo é que ele é tipo quadradão, assim. Ele é gigante, cara. É uma Gordo. muralha. É uma muralha. Cara, calma, mas teve outro caso também, eu tô esquecendo o nome dele. Um modelador 3D muito foda brasileiro. Como é que é o nome O dele? André? Não, de qualquer forma, tipo, tinha assim, ó, o Mike Azevedo da modelagem 3D, Uhum. basicamente, era um menino que tinha colocado o nome dele como nome no curso. E ao longo do curso inteiro, eu tô esquecendo o nome dele, ele utilizou lá, Mike Azevedo, o nome dele. Aí, uma vez eu chamei um professor convidado pra dar uma aula e ele falou assim, caraca, o Mike tava na sua aula. Eu, claro que não, é um aluno que tá utilizando o nome dele. Na última aula eu descobri que era o cara. Eu dei aula pro Mike Azevedo do 3D e eu não sabia, porque eu achava que era fake. Mas é que é gente pra caramba, né, meu? Quantas turmas você já deve ter dado aula? Mas é gente demais. 14 vezes 30 alunos, 35? Faz a conta. Nossa, é muita Caralho. gente. É, muita gente. 14, Já que você tá falando disso aí, 490. você começou a que ano da aula, ô Dutra? Cara, que ano que eu comecei a dar aula? Cara, essa foi a minha primeira profissão. A primeira vez que eu dei aula foi em 2009. E eu vou explicar o porquê. Assim que eu tinha me formado na escola em 2008, eu não sei se vale esse fato, mas eu me formei numa idade estupidamente baixa. Eu me formei com 15 anos. Caralho. Não, foi estúpido, assim. Isso eu posso adentrar mais nesse assunto depois. Mas eu me formei com 15 anos e eu decidi tirar um ano sabático de skate. O cara virou Charlie Brown, velho, por um ano. velho. Cara... Santos, meu. Exatamente, por 6 meses eu andei de skate sem parar. E pra dizer que eu não tava estudando, mano, eu tive tudo pra estar abandonado. Pra dizer que eu não tava estudando, eu peguei um daqueles cursos da Microlins. Eu não sei se vocês lembram da Microlins. Aham, sim. Então, não foi na Microlins que eu peguei, era numa bootleg da Microlins. Eu peguei um curso de Pô, design. muito mais poderoso, muito mais. Aí eu peguei um curso de design gráfico, que era tipo Corel, ele falava Corel, vamos estudar Corel. Eu estudei Corel e estudei também web design, que era Dreamweaver e Nossa. Flash e HTML5, eram essas coisas. Nas minhas turmas tinham 2 pessoas no web design e 3 no design gráfico. Aí, eu
eu tenho uma memória muito forte na minha cabeça quando eu tinha, cara, vou te dizer, 6 anos. E eu tava estudando no colégio público lá em Brasília. Era vulgo, na época, Centro de Educação do Estado. Não sei, era um nome bem governamental, assim, porque era uma instalação feita a jato com pré-moldado, assim. Então, tipo assim, eles faziam lá em Brasília várias dessas escolas. E era tipo era um quartel, né, o negócio. E eu lembro de ver uma professora dando as provas e tal. E eu pensei assim, mano, um dia eu quero estar no lugar dela pra fuder com os alunos. Naquela época, bicho, um dia eu vou botar umas perguntas que ninguém vai saber responder. Com uma vibe meio revanchista dela, assim, eu olhava pra ela. Então você vai ver, um dia eu vou pegar e vou fazer pior que você. Porra nenhuma, né? Porque a ideia toda que eu via da pedagogia, da experiência pedagógica que eu tinha, era uma ideia que eu sentia que tinha uma oportunidade muito grande que os professores estavam perdendo, né? E eu sempre tive isso de muito cedo. E eu vou dizer que uma das inspirações que eu tirei pro meu corpo pedagógico, né? Pra minha forma, meu estilo de docência, foi o que a gente aprende nessas histórias, que a gente tem esses personagens, que eles são os heróis e tal. Eu fiquei imaginando como eu poderia construir uma série de desafios e fazer uma fábrica de heróis. Então, eu sempre, desde a primeira vez que eu dou aula, eu penso em alguma forma de criar desafios que eu consigo enxergar que vai tornar, que ao fim deste, torna aquela pessoa que passou por esse processo mais próximo do que eu imaginava como heroísmo, assim, né? Como os desafios que o Jackie Chan tinha que fazer subindo com 2 baldes de água bêbado na montanha, assim, sabe? Eu tinha eu tinha essa coisa na cabeça, né? E aí o que aconteceu? Voltando, né? Meu ano sabático de skate, eu fiz esses 2 cursos e uma coisa que caracterizou bastante a minha personalidade, né? Tendo em vista como o ambiente desenha quem a gente uma das coisas que eu trouxe muito dos meus pais, que são 2 profissionais liberais, por assim dizer, nunca tiveram uma carteira assinada, era aquela de quem quer faz, assim, tipo, você sempre tem o que fazer, sabe? Você sempre tem o que fazer, você sempre pode fazer o que você quiser, num sentido, tipo assim, a gente precisa levantar uma grana, amanhã a gente vende esfirra, e sexta a gente volta a fazer o que a gente tava fazendo. Então tinha esse hábito, sabe? Tipo assim, precisamos levantar uma grana? Vamos vender pão de queijo por uma semana e depois a gente volta pra vida normal. Então, eu nunca tive essa vergonha comercial por culpa dos exemplos que eu tinha dentro de casa. Era simplesmente óbvio, assim, né? Eu tava discutindo recentemente sobre isso, eu tava lendo aquele livro Sapiens, não sei se vocês já leram, depois eu faço uma abertura nesse assunto. E eu só liguei, eu liguei pra escola, porque eu tava estudando, tinha me formado já em design gráfico, puta curso safado, e eu liguei assim, Compartilho dessa opinião. Puta. Nossa, safado. Liguei pra eles assim e falei, quero dar aula aí, pode? Mano, juro que foi uma ligação, eu fiz uma ligação, oi, tudo bom? Eu quero dar aula aí, como é que faz? Aí o cara me chamou pra entrevista, o mesmo cara que fez a minha matrícula, um puta trambiqueiro, assim, o cara ele tinha palito de dente na boca o tempo inteiro, e ele fazia, ele tinha um aspecto meio, não sei, cara, ele parecia um mercantilista, assim, sabe? Um cara que tinha ele fazia um negócio com o olho assim, ele fazia... Ele piscava um dos olhos. Cara assim, malandrão, dizer né? que ele, exatamente, que ele sabia o que tu tava fazendo, que ele via os teus movimentos, né? Aí ele me chamou e falou assim, dá uma aula aí. Aí eu fui dar uma aula de design gráfico, né? Na época, e eu não sabia nada de design gráfico. Assim, não, ele sentou e pediu pra eu dar uma aula. Aí eu expliquei pra ele o que era o código hexadecimal das cores. Aí ele pirou, né? Não, ele falou assim, puta bobagem, ninguém vê vantagem nisso, mas é legal, você vai dar aula porque não tem profissional, né, meu? O bagulho era totalmente carente. E ele falou assim, olha só, você quer dar aula de quê? Eu falei, design gráfico. Aí ele falou, tá bom, você não vai dar aula de design gráfico, você vai dar aula de informática, de web design, em algum momento em inglês, pra poder depois dar aula de design gráfico. Aí eu, como assim? É isso, esse é o negócio. Você topa dar essas 3 aulas que você não quer, pra algum dia tu dar a aula que tu quer. E eu, tá bom. E aí começou a minha jornada pedagógica, a minha jornada docente começou em 2009. Você virou nos 30 mesmo, assim. E você encontrou muita dificuldade, assim, de primeira turma? Porque, tudo bem, você queria dar aula de design, mas você teve que dar aula em 2 turmas, coisa que você não tinha tanto know-how, eu acredito, Perfeito. Como é que foi essa sua primeiro contato com uma turma, um assunto que você não dominava tanto? Então, nesse caso, Mark, a gente vai dar de frente com outra dor, né? Porque a dor dos alunos que vinham naquele contexto ter aula não é a mesma dor que você tem quando você procura hoje a Skill Tree, por exemplo. Você procura hoje a Skill Tree porque você quer ter
ser treinado para atender demandas internacionais. E é isso que a gente faz. A gente atende demandas mais altas do nível global, você vem, você tem aula com a gente, você adquire isso. As dores naquela época, naquele contexto, aliás, em muitos contextos estudantis, hoje não são essa. Então, na primeira turma que eu peguei, olha que interessante, cara, era uma turma de informática, né, e era uma turma de informática que era formada por estudantes que eram pagos pelo governo para estudar. Olha que interessante. Então você tem esses alunos que têm, dificuldade social extrema, eles estão recebendo ali R$200 por mês para se locomoverem até o ensino. E chega lá e eles têm que receber uma aula de PowerPoint. Aí olha a tua turma tem um menino de 6, uma garota de 12 e um delinquente de 17. Eu tinha 17. Então, você, naquele momento, você se dá de frente com um desafio cuja a solução de design que você tem que entregar, né, o design pedagógico que tu tem que entregar, não é aquele que está prescrito na cartilha, né, no plano de ensino que o governo fornecia pra gente, né, já sabe, tendo em vista que aquele era um programa do governo dentro daquela microescola. E ali, sim, eu não tinha a expertise, por exemplo, do PowerPoint, que me era exigida. Com certeza eu tinha alguma noção, né? Se você se forma no colégio, você tem acesso a um computador, eles pedem para você fazer apresentações, né? Mas aquela não era a dor daqueles alunos, né? Alguns deles não sabiam escrever, alguns deles não sabiam falar. Então, naquele momento, eu me dei de frente com o primeiro desafio de design pedagógico da minha vida, onde eu tinha que fazer com que cada sessão que eles tivessem comigo, eles fossem embora sabendo de alguma coisa que eles não sabiam. A nível genérico, que o conectasse a todos, né? E essa foi a gênese do meu estilo de ensinar. E, na época, eu fiz várias dinâmicas, vários eventos com aquelas crianças, né? Que eu me recordo até hoje. Algumas até me emocionam, assim, pelo brilho que eu via no olhar deles, né? Uma tarefa muito interessante, um estilo de tarefa que eu gosto de passar é aquele que eu utilizo do cérebro do estudante como ferramenta principal, né? E funciona assim: eu peço para eles me explicarem o que são os Beatles. Então, o critério é que eles tomem a coragem de me explicar o que é Beatles de acordo com o que eles aprenderam. Não importa o nível do estudante, vocês aqui iriam aprender alguma coisa fazendo isso. Fazendo uma síntese do que é Beatles. Vocês iam ter que entender o que é cultura, vocês iam entender o que é música. O Marx ia se preocupar mais com a música, o Scava ia se preocupar mais com o estilo, o Saka ia se preocupar mais com a história do John Lennon e todo mundo ia aprender alguma coisa. Então, naquele momento, eu saquei que pedagogia tem essas coisas, tem esses gatilhos, né, essas ferramentas, né? E um dos ferramentais é a cabeça de quem estuda, né? Então, ali realmente foi onde eu comecei a dar aula e não parei desde então. Eu tenho uma perguntinha. Claro. Quando você começou essa sua primeira turma, você já trabalhava com alguma coisa antes e veio esse desejo de querer dar aula? Ou dar aula foi uma urgência porque você não estava com nada e precisava de alguma grana, algum dinheiro, e posteriormente isso foi crescendo um amor maior por... Perfeitamente. Sobre dar aula, tem essa história que eu contei quando eu tava na 4ª série, né? Que eu queria me vingar das pessoas. Muita bobagem. Mas era um negócio que eu não conseguia evitar. Eu pegava qualquer assunto que existia num antro contextual, conceitual, e eu queria estar convertendo aquilo e ver nos olhos de quem tá me olhando que tava clicando alguma coisa na cabeça dela e ela ia sair daquela reunião que ela teve comigo diferente, né? E eu também nesse processo. Então, sempre teve esse gatilho, eu não conseguia evitar. E isso tem um pouco a ver quando as pessoas perguntam, o que é vocação? Né? Vocação, bicho, é qualquer coisa que tu queira um pouquinho mais do que as outras. Não é nem muito, não. Não é nem porra, eu amo isso. Não, é um pouquinho mais. Se você puxa aquele fio, você vai descobrir o que fundamentalmente te inspira naquele setor, naquela seção do seu imaginário e vai poder se inspirar e descobrir qual é a sua vocação, né? Vocação sendo uma amplitude de virtudes, uma amplitude de ações que você pode estar tomando, né? Mas você acaba descobrindo uma certa específica assim que você fala, aqui eu consigo render. Legal. Então, sim, sempre teve isso, né? Mas você perguntou se teve alguma coisa a ver com, por exemplo, se eu tinha alguma experiência antes, por exemplo, de trabalho como design gráfico, talvez seja essa a sua pergunta, e se teve a ver com dinheiro. Uhum. Uma coisa que eu, como professor, que eu levo a sério os meus estudantes, né? Eu não consigo desalienar a servidão do lucro, tá? E o que eu quero dizer com isso? No serviço,
eu preciso fazer com que ele, para você, seja útil para os seus objetivos, e esses seus objetivos, em algum momento, eles vão encher a sua barriga, né? Então, em seu respeito, eu preciso fazer com que essa seja uma relação lucrativa, tanto para você, que vai embora de classe e vai fazer isso, uso disso na sua vida, seja para aprimorar o seu psicológico ou no seu trabalho para conseguir adquirir mais rendimento. Eu preciso que esse processo seja lucrativo e ele tenha valor de mercado, valor de troca, né? Então, desde o início eu proponho um valor e o público decide se esse valor é bom ou não, né? E isso determina também o meu pagamento, né? Mas é uma rua de duas mãos, né? Como é que fala? Troca equivalente. Não é troca equivalente, é mais tipo two-way street, assim. Você decide o quanto custa e eu te mostro e você me diz que vale, você me paga e esse é o relacionamento, né? Tem essa troca voluntária que você decide o quanto meu trabalho vale e você decide que meu trabalho vale X porque você sabe que vai tirar proveito Y e você vai ter tal rendimento, né? Então, um investimento, né? A pessoa tá fazendo um investimento ali na... Isso, exatamente, né? Mas por fim tá você decide o valor, né, do meu serviço. Isso, exatamente. E sim, e quanto a trabalho prévio, vamos falar um pouco agora da Skill Tree, da escola que hoje eu lidero, né? Ela começou em 2014, a primeira turma, em dezembro para novembro, né? E eu já estava formado na faculdade, eu já trabalhava há quase um ano numa empresa de jogos em Florianópolis, uma oportunidade que uma amiga minha tinha me indicado, a Alice, né? Eu tive 2 grandes indicações na minha vida para trabalho, essa da Alice e posteriormente uma do Idalino, que marcaram minha vida para sempre, né? Então eu já tinha 1 ano de experiência na indústria de videogame, já tinha 4 anos de faculdade, freelance aqui e ali, e eu tinha na minha frente uma jornada, né, que eu sabia que eu queria tomar, e eu precisava configurar alguma maneira de interagir com isso, de corresponder a isso, né? Então a primeira turma foi formada no fim de 2014 com pessoas que faziam parte de um grupo, né? Só para muito tempo depois eu entender que isso se chama marketing de comunidade, né? Eu entendi que foi aquilo que eu fiz naquela época, né? Eu trouxe um serviço para uma comunidade, a comunidade decidiu confiar em mim e eles financiaram o início do projeto para que hoje ele pudesse se tornar o que ele é. E esse é um negócio muito bacana, a marketing de comunidade, que eu posso estar até dando umas ideias para vocês aqui do Deadline. Mano. Maravilhoso. Fala depois aí. Eu já peguei papel e a caneta até. Realmente, cara, a Skill Tree cresceu muito no boca a boca, velho. Eu e o Scava, a gente propaga o legado da Skill Tree por cada lugar que a gente passa, velho. Por exemplo. Que Você maravilhoso. escava vírgula, todo mundo, meu parceiro. Não vem falar isso não, viu? Que maravilhoso. Todo mundo. O Marques é um inimigo da... Cara, Você e sabe de inimigo da onde? uma coisa que a gente discute todos os criar dias... um vilão, cara. Ai, meu Deus. Uma coisa que a gente discute todos os dias na escola, a gente enxerga esse amor, a gente enxerga esse impacto. Por quê? Porque a gente está preenchendo um espaço fundamental numa civilização, numa comunidade, que é a escola de arte. Né? A gente está construindo um pilar que ele tem uma cara, né? A gente olha para vocês são Mano, são campeões da ideia que a gente propõe na escola, assim, sabe? Se a gente olha o trabalho de vocês são sensacionais, sabe? Então, essa cara, toda essa estrutura, toda essa força tem a ver com cultura, tem a ver com movimento artístico, tem a ver com movimento cultural, e a gente discute todos os dias lá na escola como a gente pode fazer com que essa força de comunidade consiga se manter para o futuro, como a gente pode trazer vocês mais para perto, como a gente pode ter mais coisas para interagir com vocês, porque eu sinto que essa conexão entre artistas e inteligências, né, diferentes inteligências, cara, é um negócio que tem um poder que é muito grande, assim. Eu acho que só e você já a gente estando sente essa responsabilidade. Oi, desculpa. Acho que você estando aqui já faz parte desse processo que você tá falando aí. De conexão, de manter isso no boca a boca, sabe? Isso já faz... Tipo, é bem importante, assim. Inclusive, Sim. tipo, eu acho que, tipo, todo é engraçado porque, pra mim, esse Skill Tree atualmente, pra mim, é uma das maiores escolas de arte, assim, tipo, de ilustração digital, né? Concept, por aí vai, do Brasil, né? Mas, tipo, eu acho engraçado que mesmo assim, muitas pessoas não conhecem. Tipo, hoje eu acabo conhecendo muita gente que às vezes é fora do mercado de, por exemplo, de
de ilustração e tal, e às vezes as pessoas não conhecem. E elas perguntam, Sim. a escola é boa e tal, e tipo, eu acho engraçado, porque ainda é um nicho, tipo, a escola ainda tem muito pra expandir ainda, isso, e pra mim é impressionante, porque pra mim ela já é enorme, tá ligado? Pra mim, tipo, é a primeira coisa que, ao meu ver, você conhece quando entra no mercado de ilustração, de jogos, e jogos em geral, é a Skill Tree, ao meu ver. Porque ela, Sim. pra mim, acaba virando um centro artístico geral, né? Porque você acaba conhecendo pessoas que estudam ou trabalham com arte, professores que ensinam também. Então, tipo, porque dá pra dizer que vocês não só fazem, né, esse trabalho, né, de tipo tá ali dando aula, né, mas vocês também acabam virando esse ponto de conhecimento, né? Porque vocês têm, por exemplo, o grupo, né, da Skill Tree aqui no Discord, né? Que meio que ele meio que a escola acaba tendo essa responsabilidade de tipo acabar juntando essa galera que, mesmo que não venha a fazer um curso, ainda tira um proveito muito grande do que é a Skill Tree. Sim. Porque, por exemplo, a maior justificativa disso é o próprio Nando, né, que tá lá fazendo os trampos lá, né, dando aula pro pessoal, né? Tipo, um serviço muito foda, porque você acaba tendo essas opções de, pô, você tem aqui, se você tiver uma grana, você pode investir na escola, né, fazendo essas aulas e tal, mas você tem também pessoas que estão ali junto com a galera, trocando ideia, passando informação, que pode ser professor ou não, e acaba virando uma troca de conhecimento muito legal, cara. Coisa que eu não vejo em nenhuma outra escola, nenhuma outra faculdade, nada aqui no Brasil. Cara, em mérito da escola, o trabalho dos professores, as pessoas que trabalham no backstage, a Skill Tree hoje com certeza é uma das maiores, se não a maior escola independente de arte do Brasil, que não é uma instituição de ensino como uma universidade, sem dúvida nenhuma. Hoje o nosso Discord é o maior Discord mais ativo do planeta de arte, isso eu garanto pra você não vai achar outro Discord com tantas atividades, né? Tenho dúvida. E hoje ali no Discord a gente tem um projeto social muito foda, né, que a gente desenhou junto às atividades que a gente tem com os professores, onde esse ano eu quero ter disponibilizado para o público geral que não tem dinheiro, que não tem como investir no ensino, uma semana inteira, todas as 4 semanas do mês, todos os dias, uma aula por dia gratuita ao vivo. Então, a gente quer estar criando essa escola que tem essa vertente social, tem essa veia social, porque o artista ele tá na base. Se a gente não investir na base, a gente não tem arte. Então a gente entende esse papel social e a gente não para de investir nisso, né? A gente tem também um programa de bolsas que não para de expandir. É um programa que a gente só não trouxe a público porque ele já é um programa que é lotado do jeito que ele é, mais low profile, assim, a gente passa os formulários para as pessoas que acabam sendo sondadas, que podem tirar proveito, né? Mas a gente entende esse papel social que uma escola de arte tem que ter, e a gente toma essa iniciativa de maneira totalmente independente, assim, é o dinheiro que vem da escola que a gente reinveste na base, para a base poder ter educação, para a base poder se preparar e poder estar ingressando em desafios que exigem mais financeiramente, que exigem mais do tempo, que exigem mais do espaço físico que a pessoa tem, né? Então ela adquire ali as ferramentas para estar conquistando isso por conta própria, né? E é muito legal porque... Não, pode falar aí. Não, você primeiro. É muito legal porque mesmo a par da escola, assim, né? Você por si só já demonstra muito interesse em ajudar a comunidade sozinho, de fato. Tipo, a gente vê no seu Instagram, ou você fazendo lives, fazia no caso, né? E no Instagram dando aquelas mentorias gratuitas, que eu acho que isso tem ajudado muita gente, cara. Sim. Até para as pessoas que já trabalham na área, você fala muitas coisas que a galera meio que se toca na hora, assim, e vindo de um artista, um profissional mais experiente, eles prestam mais atenção e tal. Então, acho que todas as iniciativas que você tem tido com a escola ou sozinho estão sendo de enorme valor, assim, pra todos nós, cara. Nossa, com certeza. Os stories do Instagram dele, se você ver, as dicas que ele dá são sensacionais, cara. Cara, que ótimo. Cara, mas eu acho que quem me segue e conhece essa frase é só o começo, sabe? Esse é só o começo, né? O impacto social que a gente quer gerar, ele é histórico, assim. E se tudo der certo nos próximos anos, com vocês junto, que estão aqui agora, eu quero que
a gente se una pra fazer essa marca, essa pegada ficar ainda maior na história de arte nacional. Então, e a criação disso aqui também é com esse intuito, né? Tipo, a gente não tem pretensão nenhuma de ganhar algo com isso, só devolver o que a gente já recebeu. Exatamente. É engraçado que eu cheguei assim, o Sacaloscas, ele e eu, assim, a gente trocando ideia, a gente falando, pô, a ideia de fazer um podcast é legal, né? Mas, velho, vamos fazer só, tipo... Porque a gente conversa muito, né, sobre temas diferentes, e às vezes a gente acha que existe uma falta de sinceridade, assim, sabe? Tipo, às vezes não digo nem sinceridade, às vezes eu sinto que é acessibilidade às pessoas, porque as pessoas não querem ouvir alguns certos assuntos. É tipo, você vai querer pesquisar, as pessoas normalmente vão querer ouvir sobre, como eu desenho melhor, né? Tipo, coisas bem óbvias, assim, né? Tipo... E a ideia, às vezes, do podcast é tentar trazer, tipo, por exemplo, um pouco mais de abrangência de assuntos diferenciados, assim. E desde o começo, tipo, a gente nunca... Eu só queria trazer uma conversa de pessoas reais, assim, né? E sem pretensões nenhuma com dinheiro. Não tem por que ganhar Tipo, o que a gente ganha, eu acho que é mais momento. Essa conversa. O que a gente ganha aqui é essa conversa. É porque era literalmente conversar, gravar e postar. Exatamente. Entendi. Mas, cara, deixa eu dar uma adição a essa visão que vocês estão tendo e um conselho, se eu pudesse, se eu tivesse a permissão. Lógico. Não, com certeza. Qual é o objetivo do carro? O objetivo do carro chega de um lugar pro não é beber gasolina, correto? Sim. Não, ele não é beber gasolina. O objetivo do carro não é ir comprar mais gasolina, né? O objetivo do carro é, como o Scava falou, sair do ponto A ao ponto B, que pode ser da sua casa para casa da sua esposa, pode ser da sua casa para o lugar onde você pega comida, né? Pode ser do seu trabalho pro happy hour, né? Então, esse é o objetivo do carro. O objetivo do carro não é beber. Não é beber gasolina, né? Então, sobre esse negócio, esse papo da grana, o objetivo de vocês não é beber gasolina, ou seja, fazer dinheiro. É sair do ponto A ao ponto B. Sim. Né? Entretanto, uma coisa que eu gostaria de adicionar, nesse processo, se você se manter puro esse processo, vocês vão descobrir uma coisa. Vocês vão descobrir que isso custa melhor, isso tem valor. E esse valor, ele traz para a comunidade um retorno positivo, onde as pessoas vão olhar assim, nossa, é melhor acompanhar eles do que não. É melhor ver o que eles têm para oferecer do que o contrário. Ou seja, mesmo que a pessoa não saiba a sua história, não saiba quem você é, não se importa com você, estar aqui para ela é mais lucrativo do que o contrário. Voltando, isso gera valor, que gera retorno. Então, assim, vocês estão com a cabeça no lugar certo, mas com essas 3 cabeças que tem aqui, 3 literais gênios, fazendo um conteúdo de maneira periódica, gerando valor para a comunidade, isso é cash. Isso rende grana no final, se você não se distrair desse seu objetivo. Mas esse render grana não é tipo tomar de alguém. É tipo assim, as pessoas querem que vocês continuem existindo, e se vocês trazerem um produto tipo assim, meu pessoal, comprem essa Cintiq, testei, e vocês venderem 100 Cintiqs, isso vai cair 100 pau na conta de vocês vão reclamar? Entendeu? É isso que eu quero dizer. Vocês vão estar gerando valor, e esse valor, alguma hora, ele vai clamar por ser retornado, né? E é importante que vocês não se sintam mal nesse processo. Entendi. Entendeu? Porque cash é o sangue da arte, sabe? O Michelangelo, ele não fez a Capela Sistina porque ele amava a capela, correto? Sim. Ele fez porque ele tinha sangue, e cash é sangue. Entendi. Sacou? E acho que essa é uma sacada que muitos artistas têm dificuldade de ter. Por quê? Porque ele sente que a grana é um processo impuro. E eu entendo. Porque a história do dinheiro, ela tem várias datas que são feias. Sim. Né? Por exemplo, o dólar só é o dólar porque eles explodiram o Vietnã. O dólar só é o dólar porque eles soltaram 2 bombas atômicas no Japão. E aí, você vai aceitar dólar, sendo que ele tá cheio de sangue? Né? Mas é aquela coisa, você não pode culpar a ferramenta pelo que ela é utilizada, né? Tipo assim, pessoas utilizam facas pra acertar outras pessoas, né? Mas você não vai deixar de usar faca pra cortar o pão. Então, essa é uma perspectiva que o artista tem dificuldade de ter, e eu gostaria que ele tivesse mais, porque esses artistas são os meus estudantes.
Eu preciso que meus estudantes estejam bem, eu preciso que eles enxerguem atrás desse véu, que é essa presunção que é construída na nossa cabeça, principalmente que o artista é um cara mais esquerdão, mais hippie, ele não pode se preocupar com grana, e ele acaba passando ano, vem ano, vai ano, ele precisa e não tem, ele podia ter, não teve, entendeu? Eu acho que isso acaba refletindo alguma coisa, né? Eu acho que isso até reflete naqueles aspectos de dar um valor, né, pro seu trabalho, né? A pessoa não consegue dar um valor muito alto porque ela acha que tá errado, né? Ela acha que é errado até dar um preço pro que ela faz, às vezes, né? Ela não sabe nem articular o valor que ela tem, pra falar a verdade, né? Exato, Então, assim, ela acha que teve sorte de estar ali, né? Ela acredita que o serviço dela é um sorteio que ela venceu e que ela tem que tomar cuidado pra não perder, né? Eu acho que não tá errado se colocar no ponto de vista de quem tá servindo, prestando um serviço, mas a pessoa acredita que, o artista, ele acredita que ele não tem valor, né? E eu entendo por que ele enxerga isso, porque a peça digital, por si só, ela não tem valor mesmo, sabe? Uma pintura digital solta não tem valor singular. E eu entendo como ele vai ter essa dificuldade de criar essa conexão entre o que ele fez e dinheiro, porque o que ele fez e o processo que aquilo teve pra gerar o pagamento pra ele é uma coisa que ele ainda não entende. Tava falando isso recentemente, por exemplo, vocês fazem uma arte pro Free Fire. É um concept que gera... Um concept art, ele articula um conceito cultural de forma visual para que ele possa ser utilizado em game e ressoar com uma comunidade que vai pagar por aquilo. Ou seja, entre você fazer o concept e ele ter dinheiro, ele captar dinheiro lá na frente, tem 8 processos. Você não enxerga isso. Ou seja, você não enxerga o valor que você tem. Mas é verdade. Inclusive, às vezes a gente trampa, faz uns negócios que, tipo, tem um alcance, tipo, mundial, assim, e aí a gente não percebe até chegar um parente que você nem conversa muito e falar: caralho, eu vi o bagulho que você fez lá, velho. E aí você fica, mano, se chegou no seu parente, mano, quer dizer que isso tem muito valor. Você não tem noção. Isso é muito engraçado, cara. Bizarro, por exemplo, a gente que começou a trabalhar pra Garena, eu, por exemplo, tenho vários primos. A minha irmã mesmo, ela joga bastante Free Fire. E a gente, começou a trabalhar no Free Fire, parece que vira um negócio muito louco, assim, cara. E você fica meio... Como é que é a palavra, cara? Anestesiado, assim, de caramba, velho. Todo mundo tá sabendo a parada que eu tô fazendo aqui. Que louco isso aqui, velho. E é uma parada meio mitológica, né, saca? Se você parar pra pensar que o seu desenho toma uma forma e acessa 1 bilhão de crianças, entendeu? Você pensa assim, cara, isso é meio divino, né? Isso é um processo meio divino, né? Tipo, por exemplo, eu, assim, nunca tive essa oportunidade, né, de acertar tantas pessoas de uma vez, assim, né? E conversando, né, acho que isso é uma parada bem legal, que assim, principalmente o pessoal assim do meu time, assim, né, com quem eu convivo mais, consigo dizer claramente, né, tem uma humildade muito, muito foda. E às vezes a gente brinca, né, e tal, e a gente não faz parecer, assim, que a gente tem um peso tão grande. Porque muitos dos nossos chefes, diretores, eles conseguem filtrar meio que pra gente ter um cenário de trabalho bem saudável, né? Pra não ter um peso literal na gente, né? Ali o tempo inteiro, né? Mas às vezes é até engraçado, porque o dia a dia ele é tão tranquilo, ele é tão bem gerido, assim, que a gente não percebe. Quando a gente vê um negócio rolando por aí, a gente fica, caralho, velho. Vê sei lá, o personagem que a gente fez num teaser sei lá, em indiano, aí vê o outro em chinês, aí vê o outro em inglês, aí vê o outro em português, tá ligado? Caralho, velho. E a gente, até falei isso com o meu diretor, né? Tipo, eu falei, cara, é engraçado porque é nessas horas que você vê o valor que seu trampo tem, assim, né? Porque você, às vezes, antes disso, é difícil de você quantificar essa parada. E é claro, né? Hoje em dia, com um pouquinho mais de experiência, eu consigo ter um pouco dessa visão, né? Mas coisa que no começo eu não tinha muito, assim, né? Eu olhava o meu trabalho e, que nem você comentou, né? Você não consegue... É uma parada muito abstrata, né? A arte, né? Tipo, dar dinheiro, pagar uma... Por exemplo, eu posso fazer um desenho e falar, tipo, esse desenho vale 10 mil, por exemplo. E pode valer 10 mil. E pode valer mais. E, tipo, foda-se, tipo... Claro. Mas nesse caso, você tá em dúvida entre uma interpretação subjetiva do valor do seu desenho e uma relação direta com a utilidade que ele tem. Né? Então, tipo assim, se alguém vem, olha o seu trabalho digital e fala que ele vale 10 mil,
essa pessoa tá fazendo de forma subjetiva. Uhum. Mas se eu olho o seu trabalho e sei que eu vou conseguir atribuir aquela inteligência acumulada na forma de um concept a um modelo que será vendido para crianças que vão se identificar com aquela peça e colocar dinheiro no projeto, eu consigo dizer, seu trabalho vale X. Entendi, entendeu? com certeza. Cara, melhor do que isso, eu vou te dar outra perspectiva agora do seu trabalho. Seu trabalho não só vale X, eu vou te dar outra visão. Na verdade, vocês estão pagando por um serviço. Isso é muito louco, porque, por exemplo, o diretor de arte de vocês pagam por um diretor de arte, sabia? Vocês pagam pelos PCs que estão no time de vocês pagam pelo cafezinho que tem no prédio. Então, num sentido que, quando você escolhe trabalhar de carteira assinada, mais fixo, né, no estúdio, você tem a barganha na sua mão, e toda aquela estrutura é uma estrutura que você está pagando para gerar o contexto do seu trabalho. Isso não é muito louco? É bizarro. Muito doido, né? Você paga para aquele diretor de arte, ele tá ali para tirar um peso das suas costas e você tá pagando o salário dele como uma divisão de todos, assim. Sabe? Sim. É como se fosse uma grande máquina pra fazer a parada funcionar, né? Sim. É um funcionamento geral, assim. Isso é bem doido, cara. É muito foda. Que demais. Eu acho o trabalho no estúdio um negócio muito bacana, principalmente por culpa do impacto que essa linha de produção pode ter na sociedade, né? Porque o trabalho de vocês é posicionado num lugar onde vocês jamais conseguiriam por conta própria, sem que vocês tivessem acesso a um status de celebridade, né? Sim. Então, né, imagina, né, quando o Scava ia desenhar um boneco, né, e ter aquele impacto, se ele não fosse uma celebridade, né? Tipo é isso muito mesmo. louco, né? É porque é um impacto tão grande, cara, que de fato é como se você fosse... da única maneira que eu veria de chegar nesse impacto é ser uma celebridade e às vezes olha lá, né? Tipo, é bizarro isso, cara. Tipo, é um alcance assim que normalmente é difícil de se ter, né? É claro que não sou eu, né? Não é o Sakalavski e tal. Tipo, a gente tá representando ali uma... A marca tá ali meio que como nossa... A grande marca é a que representa a gente, né? Mas é muito doido. E é bem gratificante, assim, porque antes, trampando como freela, pelo menos do trampo que a gente fazia, eu não via eu tendo uma participação ativa, tá ligado? Do dia a dia, assim. Eu me sentia meio que uma parada, fazia ali, entregava, né, pro diretor de arte e acabou, né? Muito desconectado, né? Muito distante do processo, né? É claro que o que eu fazia, né? Tipo, por exemplo, o card game, ele é um tipo de trabalho que, por exemplo, envolve uma produção, né? Tipo, existem bets que você tem que, tipo, entregar X cartas e precisam de ilustradores pra fazer, ponto, né? Tipo, existem outras áreas dentro que podem ser um pouco diferentes, mas, tipo, no meu caso era assim. E eu não me sentia conectado, e era uma parada que me frustrava muito, porque eu queria meio que ter... Cara, eu achava muito foda a ideia de ter reuniões com pessoas diferentes e pra discutir um projeto. Eu achava isso muito legal. E eu sentia muito essa falta. E você frequenta o ambiente fisicamente? Não, ainda não. Isso é uma parada que é bom, por conta da pandemia e tudo mais, né? Tipo, não é viável, até pela quantidade de pessoas, eles, tipo, têm essa noção, assim, tipo, não tem nem prazo, assim, pra voltar, porque a gente não sabe, né? Depois começou a voltar as variantes, então, tipo, muitos do pessoal nem conhece ao vivo, assim, Sim. é engraçado. A gente não teve essa experiência de estúdio ainda. Cara, mas sabe o que é o louco? Isso é muito doido, porque como eu tive muitas oportunidades de estar do outro lado, né? Como diretor de arte, como professor e tal, como dono de empresa. Toda essa história do home office é um negócio muito, muito louco, viu? É um negócio assim que, tipo, eu entendi eles preocupados com as variantes e tudo mais, mas já parou pra pensar que o preço do home office recai sobre você e não reflete no seu trabalho? Não reflete no seu pagamento? Então, tipo assim, você tá pagando por um home office, o seu salário ele é baseado em quanto você ganharia no home office, mas você não tá tendo o suporte do home office, do office. Desculpa, seu salário é como de quem trabalha dentro da empresa.
mas você trabalha dentro de casa. E você não recebe serviços que você deveria estar recebendo para estar trabalhando nessa empresa. Tipo, uma cadeira. Entendi. Um ambiente verdade. social. Tipo assim, quando o custo do home office, ele vai aparecer daqui 20 anos e vai ter um psicólogo dedicado para isso. É. Psicologicamente falando, no home office, ele é um peso muito grande no profissional. Não sei se você pensa desse jeito, mas as pessoas se forçam a querer trabalhar mais para provar o valor no home office. Você já pensou sobre isso? Com eu certeza acho muito absoluta. complicado isso. Não, eu acho complicadíssimo. A gente tem essa dualidade na escola, porque a escola é inteiramente home office, sabe? A escola nasceu online e a gente não tem previsão para quando ela vai ser física, mas ela nasceu online e sempre vem essa dúvida, assim, sabe, da tangibilidade do seu trabalho, né? Tipo assim, se eu tô aqui há 10 anos nessa cadeira na frente dessa tela, né, que memórias eu gerei da escola? São memórias que ocorrem, cara, auditivas, né? Se parar pra pensar a quantidade de inputs que eu tenho, auditivas e visuais, a voz dos meus alunos e o trabalho deles, né? Agora vamos colocar no ponto de vista do artista home office. Quais são os inputs dele? Todas as suas memórias de trabalho vão ser linhas de texto e a tela do Photoshop. Pensa você converter 30 anos da sua vida para linhas de texto e a tela do Photoshop. Você não tem uma memória física. O quão doido é pensar que 30 anos da sua vida podem estar sendo determinados por esse aspecto sensorial. Essa falta de contato humano, eu acho que é muito complicado mesmo na vida do artista. Chega a ser até, sei lá, sendo uma tangente, tem colégios que são tão bitolados que depois que a pessoa estuda nele, você tem que fazer uma recolocação social. E eu sinto que o artista mesmo, por passar muito tempo na frente da tela e a maioria dos amigos dele tá no Discord, fica até um pouco difícil você sair na rua depois. Eu senti isso até depois nessa pandemia, já tô nela, né? Mas você sair de casa, principalmente logo no começo, quando a gente for sair pela primeira vez, você falar com uma pessoa, ter muita gente perto de você, chega até a ser estranho. Muito bem, né? Ainda mais eu penso no artista que passou a vida inteira assim, e aí quando tem a oportunidade de sair, não pode sair porque tá numa pandemia. Essa recolocação social é pior ainda pra ele. Eu entendo isso totalmente, assim, mas aí a gente tá falando de um culture shift, né? Uma troca cultural que acho que a gente consegue especular algumas coisas, prever algumas coisas, mas é muito maior do que a gente imagina e consegue tocar, né? Toda essa migração do trabalho, a mudança do tipo de trabalho, a substituição do trabalho, né, por inteligência artificial, por exemplo, é um negócio que descaracteriza muito a vida humana como ela é no mato, quando a gente era hunter-gatherer, né? Quando a gente era caçadores e coletores, né? E o que a gente está passando hoje é um momento histórico, tão histórico quanto a Revolução Industrial. A gente está tendo a Revolução da Informação e a automação do trabalho. E a automação do trabalho contando também o trabalho à distância, sendo o entremeio automático, né? A internet. Você acredita que esse é o futuro, Dutra? Qual o futuro, perdão? A gente migrar mesmo para trabalhar em casa, o home office e os estúdios meio que trabalharem em suma de casa, né? Cada um sua casa. Vai ser o futuro de muita gente, tá? Com certeza vai ser o futuro de muita gente, mas não precisa ser o futuro de vocês. Sim. Por quê? Por que não precisa ser o futuro de vocês? Eu até tinha comentado com o Scava antes da gente vir para esse evento aqui, pro podcast, que a gente falou de grana, agora estamos falando de trabalho, e agora eu quero falar de trabalho e de arte, né, e formato. Porque você perguntou, esse é o futuro? Não precisa ser o de vocês, vai ser o de muita gente. Por quê? Porque a gente ainda tem 1,5 bilhão de anos abaixo da linha da pobreza. Então a gente ainda vai ter muita gente fazendo trabalho intelectual de forma subhumana, sabe? Por mera ocasião civilizacional. Existem pessoas famintas e quem tem fome topa tudo, né? E por que eu acho que não precisa ser a sua forma de trabalho? E aliás, eu acho que não vai ser a forma de trabalho de vocês. Eu acho que vocês não deveriam abrir mão disso nos próximos anos, tá? E buscar soluções nesse sentido. Não só isso, como na escola e em outros projetos que eu participo, a gente debate sobre isso. Cara, a cada 15 dias a gente toca nesse assunto, que é o trabalho do futuro, onde as pessoas vão estar no futuro, né?
E esse serviço que vocês fazem como eu falei, cara, você não vai... For fact, vocês não vão trocar os próximos 30 anos de vocês por linhas de texto e imagens do Photoshop, correto? Tipo assim, Claro que vocês não. sabem que isso não é o endgame, né? Vocês entendem. Esse não é o endgame. Imagina, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o artista, nos próximos anos, se eu puder dar um conselho para ele, pro artista que quer trabalhar, que ele pudesse enxergar oportunidades de adicionar valor no próprio trabalho sem depender de uma indústria, sem depender de um grande industrial, por assim dizer, como é a Garena, né, que é uma empresa, se eu não me engano, é chinesa, correto? Sim. Tipo, colossal, assim, né, um gigante da indústria, né? Uhum. E ele te trocaria, sim, por qualquer outra pessoa que pudesse cobrar menos, reclamasse menos do que você. Parando pra pensar aí, falando dos indianos, por exemplo, né? E o que eu quero dizer com agregar valor pro seu trabalho? É fazer com que sua arte tenha qualquer conexão que faça com que o valor dela se potencialize, né? Então, por exemplo, o Saka tem um trabalho super estético. Então, o trabalho do Sakalauskas é caracterizado por texturas, cores frias, tem uns verdes muito bonitos. Então, ao invés do Saka fazer splash, por exemplo, que é uma delícia, ele pode estar fazendo e convertendo essa textura numa peça de azulejo. E ele vai vender 1.000 caixas de azulejo a R$1.000. E ele vai ter 50% de lucro. Quanto o Saka tirou de lucro? Ele tirou R$500 mil. Então, para pensar quanto tempo você demoraria para levantar R$500 mil trabalhando para um grande industrial. Eu vou trabalhar com azulejo depois dessa aí. Ele fez isso, e o Saka fez isso com um azulejo, dos 6 que ele vai lançar esse ano. Então, uma coisa que eu quero e faço com os meus estudantes pra caralho agora, os projetos finais do curso de Fundamentos são projetos de produto. Porque a gente tá prestando bastante atenção nesse formato de trabalho, que é o serviço que você paga pela estrutura, que é o que vocês estão fazendo, mas não estão recebendo estrutura em troca, porque vocês não têm um escritório, que seria o ideal, porque vocês estariam pagando para ter uma família, basicamente, o ambiente de trabalho é um ambiente familiar quase. Vocês estariam pagando por memória, vocês estariam pagando por conforto, por passeio, por vitamina D do caminho da sua casa até o trabalho, mas vocês não estão recebendo isso, né? Então, se o artista der essa troca na cabeça, ele vai sacar, cara, a barganha tá na minha mão, e eu consigo render por conta própria, e o meu trabalho, o meu formato de trabalho sou eu que decido. Então, no futuro, não é vocês 3 na Garena, é vocês 3 assim, bicho, vamos comprar esse andar desse prédio e fazer um oásis pra gente criar? Vamos, a gente consegue. E olha que delícia, aí lá o Sakalauskas vai ele, a esposa, os 3 filhos vão aí do domingo, aí o Mark escola lá e faz um quadro, pô galera, comprei esse quadro gigante aqui, ó, vou pintar, aí o Scava, vou contratar 5 programadores aqui, eu vou instalar eles aqui, pessoal, beleza. Porque vocês têm acesso ao cash, ao sangue, porque vocês sabem criar valor conectando a arte de vocês a qualquer outra coisa que expanda esse valor, né? E vocês têm responsabilidade sobre o seu estilo de vida, e você define como ele se dá. E, bicho, esse é o futuro. Isso vem um pouco com maturidade, né? Acho que é maturidade da pessoa, principalmente pra quem tá no começo não consegue ter essa visão. Eu mesmo, pra mim, Sim. esse bate-papo em si é até uma aula, sabe? Sim, eu é algo que a gente total. não pensa, sabe? Tipo, a gente só pensa no imediato, né? Meio que é, tipo, conseguir o job, pagar as contas, melhorar o job, conseguir um job melhor. Cara, tem que pensar que, por exemplo, a gente tá no Brasil, que, tipo, a gente tem uma carência muito grande de... Acho que nem só da arte, mas de trabalho. Tipo, as pessoas já não sabem mais o que vai ser do futuro. Às vezes você, tipo, trazer um valor no que você faz é muito difícil, então... às vezes para chegar no nível onde você começa a diminuir a quantidade e focar na qualidade das coisas que você faz, tu tem que amadurecer muito, assim. E eu pelo menos hoje em dia, cara, tipo, pensando nas coisas que eu fazia, eu era tipo assim, era full quantidade, assim, tudo que eu fazia, eu só focava nisso. E o dinheiro era tipo, vinha em pouquíssimas fragmentações, assim. Hoje em dia, com a cabeça, tipo, conversando com profissionais, assim, o Dutra mesmo, você me deu vários feedbacks, né, na época que eu tava fazendo teste, né, na Garena, você
deu uma puta ajuda pra mim, porque provavelmente, sei lá, eu tava me escravizando, assim, porque eu não tinha essa perspectiva, esse olhar que você tem do valor do sangue, né, que nem você comentou, né? Sim. E isso é uma parada que a gente, que eu acho que você é muito mais à frente do que do Brasil, assim, tu tem uma cabeça muito foda nesse sentido, porque as pessoas, você vê, conversa às vezes com algumas pessoas mais antigas, assim, não tem muito essa cabeça. Às vezes você fala, a pessoa prefere, às vezes, tipo, trabalhar por pouco, mas ter aquele rendimento que é garantido, do que necessariamente, às vezes, ter esse olhar de valorização, né? Ter um valor maior, né? Isso é uma parada que eu claro, né? Tem a ver com o contexto, né? Tem ali uma certa justificativa, mas que eu vejo que aos poucos as pessoas estão dando mais valor ao tempo / sangue, né? Que a gente perde ali no trampo, né? Sim. Deixa eu fazer 2 adendos, então, para talvez iluminar o que pode motivar essa falta de criatividade do público, que era para ser o mais criativo de todos, né? Essa criatividade comercial, essa criatividade de valor, né? A gente vou citar Sapiens, porque é um livro maravilhoso. Quem quiser entender um pouco sobre como a humanidade funciona, assim, desde a sua alvorada até os dias atuais, é bem legal. Mas no livro é pontuado a transição dos caçadores e coletores, que é a nossa primeira condição como Homo sapiens. Eram pessoas que caçavam javalis, comiam sua carne, vestiam sua pele e coletavam frutas. Tá? Então, hunter-gatherer, a gente tem esse perfil de existência, onde é assim que a gente come, é assim que a gente trabalha. E a gente acabou sendo domesticado pelo trigo. Essa história é bem engraçada. É só uma sugestão criativa, assim, que o trigo acabou dominando a gente, né? Porque ele conseguiu convencer a gente a plantar ele ao redor do mundo inteiro. Porque ele é uma delícia. Mas aí a gente tem a mudança para as fazendas e, cara, o estilo de vida, essa mudança de estilo de vida fez com que a gente esquecesse várias práticas que eram comuns aos caçadores e coletores, que eram mais saudáveis, que era o quê? Exercício físico, comer carne pra caralho, comer fruta pra caralho, que eram coisas que faziam que a geração anterior vivesse mais, né? Tinham-se menos filhos, tinham várias outras consequências desse estilo de vida, mas o que eu quero dizer é, o que tinha de bom não foi levado pra frente. Entendi. Vamos lá, agora vamos falar do trabalho do artista. A gente tem os nossos pais, e os nossos pais eram comerciantes. Se você é filho de imigrante, seus pais provavelmente, ou tios, trabalham no comércio do centro da cidade. Ou, se não, seus avós, né? Talvez os seus pais já tenham trabalho de escritório, mas a gente tá falando aí de uma geração, 2 para trás, que o trabalho era o comércio. Sim. Que o trabalho era invenção de valor, que o trabalho era convencer os outros que aquilo que a pessoa tinha mais valor por X razões, né? E a gente esquece isso. Aí a gente vem para o mundo artístico num contexto brasileiro, onde a gente tem uma constante guerra à virtude, uma guerra ao lucro, uma guerra ao valor, né? Tendo em vista que essa pode estar sendo utilizada, ou ela, na sua mera existência, cria desigualdade. Então, a gente tem todo esse ódio ao tema, principalmente no meio artístico, porque a gente nasce no quê? A gente nasce na esquerda do espectro político, porque a gente é o oprimido, a gente não pode se expressar, a gente tem uma história de ditadura que o artista não podia falar. Então, a gente não consegue criar essa sinapse sem se sentir culpado, sendo que isso não tem nem lado da moeda, não a gente tá falando de algo que é natural do ser humano, que é entregar algo pro outro, né? Mas o artista vai ter essa dificuldade especial, diferente de, por exemplo, um arquiteto. Um arquiteto vai sacar isso muito mais rápido do que a gente, sabe? Um designer gráfico vai sacar isso mais rápido do que a gente. Mas o ilustrador, o concept artist, ele sente essa dor, assim, ele tem vergonha, né? Justamente por essa história, por essa herança que a gente tem das dores que a gente tem, e também por essa transição e essa rejeição ao estilo de vida dos nossos pais. Então são 2 forças maiores do que a nossa criatividade, que faz com que o artista não consiga sair da própria bolha, né? E acaba que a gente cria manutenção para que a gente seja o quê? Trabalhadores industriais, trabalhadores que giram porcas para grandes industriais, né? Olha que louco, né, meu?
E, Dutra, como você acha que você tem alguma dica para o pessoal que tá ouvindo de como sair da bolha? Você comentou? Perfeito. Cara, saber ouvir principalmente, porque eu tenho certeza que tá cheio de oportunidades ao seu redor que você nem imagina, sabe? É tipo, basicamente, deixa eu dar o gameplay do artista que quer gerar valor. Você é artista, você quer ser famoso pela sua arte. Vamos supor que sim. Vamos supor que você quer ser reconhecido. Beleza, mantém isso fixo. Mas não faz só isso. Junta com qualquer outra coisa. Mano, qualquer outra coisa. Então eu dei a sugestão do Saka fazer azulejos. Então ele vai fazer as mesmas pinturas que ele faz. Só que quando dá swipe right, assim, no Instagram, quando puxa pro lado, já tem a versão azulejo da pintura. Que não é a pintura, mas é uma textura, é um flow. Aí a aplicação dela num design de interiores. Aí o Sakalauskas liga pra uma pessoa que trabalha com design de interiores e aplica em 2 apartamentos em Balneário. Entendeu? Aí você junta com só mais uma coisa. O Marques adora fazer pintura de personagem, infantil. Aí o Marques vai... Mano, ele vai pensar o quê? Sobremesas. Aí ele vincula isso com sobremesas e ele cria todo esse ambiente de culinária e a arte dele que vai conectar essas coisas e transferir esse conteúdo de uma maneira única que só ele pode fazer. Então, cara, se você abrir os seus olhos ao seu redor, olhar para sua família, olhar para as coisas que estão perto de você, as oportunidades que estão ao seu lado, você vai ver que tá cheio de valor que você pode estar gerando para diversos setores. Mas você pode estar olhando para o mundo digital e buscar vários exemplos, por exemplo, board games, né? Vamos falar um pouco mais do nosso meio, né? Porque eu exagero, eu puxo para design de interior. Né? Não, mas dá para entender. Mas dá para entender. Mas deixa eu puxar então para o nosso mundo. Uhum. Mano, vocês estão a todo momento fazendo ilustração pessoal, correto? Ao invés de fazer ilustração pessoal, pega um board game clássico e refaz todas as coisas do seu jeito. Então, o Scava, ele tem aqueles personagens dele que são feitos de texturas neon. O Scava sempre usa isso. Ele pega o banco imobiliário e altera, faz um banco imobiliário sci-fi. E faz isso por alegria. E entrega pro mercado assim, olha só, banquei essa ideia, se liga, quem quer comprar, entendeu? Então, tipo assim, você vai ter... quando você chegar numa empresa de board game, você vai ter um cargo muito superior ao cargo que você teria como operário. Entendeu? Você fala assim, bicho, eu quero fazer redesign de jogos, entendeu? Então, tipo... É só você pensar em como conectar a sua visão criativa com qualquer outra coisa. Literalmente qualquer outra coisa. Tu tem uma ideia em produto. Oi? Produto. Ideia em produto. Isso que eu pensei, tipo, transformar as coisas em IPzão, cara, tipo, uma parada que... Eu acho que vai muito da cabeça da pessoa, porque, tipo, por exemplo, eu acho a ideia de criar uma parada, tipo, do zero, tipo, você pensar, né, na aplicação que aquilo vai ter, né, tipo... por exemplo, você deu a ideia, né, de refazer uma coisa antiga, né, com uma visão nova, né, uma visão tipo mais atual. Sim, isso é muito foda. Isso é muito foda, porque você agrega um valor e traz, né, toda uma questão de a sua visão, né, traz uma sua visão para aquela parada, né, o seu viés, né. Fora que não só isso, mas, por exemplo, se você pegar um board game como Catan, que é um jogo antiguíssimo, você vai ter toda essa história backing you up, assim, te dando um carimbo, assim, pô, o Scava é bom, entendeu? Porque você vai pegar uma história que já existe, ou melhor, um movimento cultural, um zeitgeist, uma energia que já existe em cima de uma marca como Catan, e você vai vincular a sua arte naquilo. Bicho, olha essa conexão que você vai ter com milhares de pessoas que já amam esse jogo e vão ver sua arte e falar, caraca, que legal essa visão. Então, se soltar um pouco dessa ideia de querer nascer do zero como esse super rockstar, né? E pensar assim, mano, existe um mundo ao meu redor de coisas pra eu usar. E começar a aproveitar isso, sabe? Isso é engraçado que isso é uma parada que eu conversei eu tava conversando com o cara do trabalho, que eu cheguei pra ele e falei, tipo, pô, cara, eu vejo os seus trampos e eu não sinto que eu tenho tanta conexão com algumas coisas que eu faço do mesmo jeito que eu sinto que você tem, e às vezes eu sinto que isso vem de um background mais de uma pessoa que aproveitou melhor tipo, por exemplo, a infância, de tipo, jogar mais, né, de consumir mais as coisas, né, de aproveitar mesmo, né. E aí eu falando com ele... esse é outro problema. E aí eu falei isso com ele, e aí ele me falou, pô, cara, mas... Ele falou, pô, mas você fala isso, mas tu direto comenta sobre
um anime que tu viu, né? Você viu anime pra caramba, né? E aí, tipo, caralho, é verdade, né? Você comentou, né, de ver mais pra si próprio, né? Às vezes coisas que você curte ali e tal. É uma parada que às vezes a gente não bota muita fé, né? Tipo, é meio que... às vezes eu sinto que as pessoas, elas negligenciam um pouco o passado, assim. Eu não sei se eu tô falando faz sentido, mas... às vezes a pessoa, por exemplo, olha o jardim do outro, por exemplo, e fala, pô, aquele cara tem um background muito mais profundo, né? Às vezes muito mais interessante. Só que tu não olha pra trás e vê, pô, eu também, né? Passei por sensações, né? Eu passei por sentimentos. E a pessoa meio que não... é por causa disso, eu acho que acaba que você não visualiza esse valor que tem na sua arte, tá ligado? Sim, deixa eu te dar então deixa eu te defender um pouco a sua dor e por que talvez você sinta isso. Mas o argumento que eu quero te dar é o seguinte: quando a gente tá em caos, tá envolto em caos, ou melhor, vamos traduzir o que é caos, trabalhar com arte, sabe? Num mundo onde essa história não tá cheia de heróis, né? A gente não tem múltiplos heróis que venceram em arte, né? Temos já, né? Tipo assim, quem tá criando essa história é nós mesmos. Vocês três são grandes exemplos disso. Mas tem muito mais dúvida do que certezas, né? Então, por que você não olha pro seu passado? Porque o seu passado até hoje não provou que tá certo. Então você olha pro vizinho. E por isso você desenha heróis medievais. Por isso você desenha vikings. Por isso você desenha personagens X ou Y. Porque você olha pro vizinho e você vê que ele está em ordem. E a sua história até hoje não trouxe essa mesma sensação. Então por isso que você não olha pra você, né? Você não olha pro espelho, você prefere olhar pra outra pessoa, porque ela já tá traduzida. Então, quer ver um exemplo disso? É numa situação que, sei lá, você tá passando por uma crise dentro... Mano, você vai pedir pizza e vocês não conseguem decidir qual sabor. E alguém fala, pepperoni! É pepperoni. Por quê? Porque é uma voz alta num ambiente de caos que traz a ordem. E você substitui qualquer ideia que você teve por aquela, porque você se sente mais calmo. E nós, como animais que somos, é a melhor opção. Um exemplo bem prático em relação à arte em si, eu posso dizer até por mim, pelo Scava e pelo Marx. A gente, quando tá começando, e muita gente vê isso em muitos artistas do Brasil, a gente vai e olha pro Mike Azevedo. O que ele faz? Carta de Hearthstone. O que você mira? Carta de Hearthstone. Muitas vezes você nem gosta muito do estilo, mas por ele ser o cara que está em ordem, né? Você acaba tendenciando todo o seu trabalho pra isso. Tanto que hoje a gente mesmo mirou muito em carta de Hearthstone e hoje a gente, mano, foge disso. Que é um bagulho que a gente nem gosta tanto de fazer. Te entendo totalmente. E esse é um exemplo muito forte, né? Porque eu sinto que hoje, pra sempre, assim, a gente vai olhar pro Mike como as pessoas olham pra Michelangelo, assim, né? No Brasil a gente sempre vai ter ele como essa referência, né? E esse é muito doido, porque eu caio vítima disso toda hora e eu vejo como... Olha que louco, meus sonhos não são meus, mas deixa eu dar um briefing pra isso. Caralho, cara, isso aí que você falou é meio poderoso, hein, essa frase que você falou. É meio poderoso. Os meus sonhos não são meus. Às vezes, ainda mais no passado, eu via que os meus sonhos, eles sempre eram derivados do que eu consumia. Tipo assim, um nível absurdo. Teve uma época que eu vi o Casey Neistat. Vocês já viram o Casey Neistat? Cara, não. Tá, é um nova-iorquino, cara, muito doido, assim, ele grava as paradas de uma forma muito criativa, um vlogger, tá? E eu fiquei fissurado nele uma época e eu notei que os meus sonhos estavam virando o dele. Ou seja, o que eu comecei a notar? Eu queria trabalhar com Hearthstone. Por quê? Porque eu tava vendo o Mike. Eu quero trabalhar com concept art. Por quê? Porque eu tava vendo o Quaresma. Eu quero... Aí eu notei que, assim, dando exemplos genéricos, esses não necessariamente eram meus casos. O que eu quero dizer? A coisa que você tem sob o seu controle é o seu ambiente. Mas os seus sonhos não. Os seus sonhos é o ambiente que decide. Então, se você quiser sonhar um objetivo diferente, você tem que mudar o ambiente que te influencia, porque ele que vai determinar passivamente para onde você tá querendo ir. Então, o seu imaginário, ele vai ser dominado pelos momentos que você tá inconsciente, sua guarda tá baixa, e se por um acaso é o Mike Azevedo que tá presente no momento de inconsciência, você quer ser ele.
E por isso que você tem que manipular o seu ambiente nos seus momentos de consciência para que você possa ser qualquer outra coisa que você queira. Caraca. E isso é uma parada que eu acho que às vezes nem precisa necessariamente mudar o ambiente, assim. Às vezes eu sinto que é tornar meio que as coisas que você faz algo mais presente, eu acho. Eu não sei o que você acha, né, mas tipo... Eu concordo, a presença ela é importante, Scava, mas 80% você tá maluco, mano. Você não tá prestando atenção. Isso é verdade. Né? E aí? Você vai estar de guarda baixa, você vai ser flagelado por algo. O que é esse algo? Né? Mas esse ambiente eu não tô dizendo sua casa, eu tô dizendo o seu feed do YouTube. Sim. Entendeu? É mudar, né? Aquelas coisas que você consome, né? Aquelas coisas que você... Isso é verdade, cara. Porra, isso aí, cara, abre um leque pra muitas coisas, porque saindo até de aspecto que a gente obviamente vai acabar focando na arte, né? Mas isso acontece com todo mundo, velho. Se você às vezes notar, as pessoas próximas de você, tipo pai, mãe, primo, tio, tia, tipo, essas pessoas, elas meio que, se você tentar meio que usar isso, né, como uma métrica, você vai meio que visualizar um pouco disso. Conheço pessoas que, por exemplo, tomaram decisões porque ela tinha um parente que fazia essa parada e meio que ela em si não curtia. Mas ela fez porque era aquele único, meio que a única referência que ela tinha. Isso A é uma ordem. A maior parte do pessoal fez faculdade, provavelmente porque os pais falaram pra você fazer. Não porque você queria. Nossa, isso aí é um outro papo que eu acho... Eu não sei, você acha que encaixa essa parada dos pais e faculdade? Porque ao meu ver, encaixa, eu acho. Tá, os pais e a faculdade é uma... Como eu posso dizer? É um boliche cultural, tá? Que eu não sinto que é culpa deles, eu não sinto que é culpa não. Sozinha, sabe? Não é algo ruim, né? Eles conhecem bem, É um boliche cultural que torna isso tão majoritário na nossa cultura, né? E sobre os pais pedirem pra você faculdade, às vezes esse não é o caso, eles querem que você faça medicina, vamos ser sinceros, eles não querem que você faça design gráfico, eles não pediram pra você fazer industrial, eles querem medicina, né? Todos querem medicina, cara, essa faculdade que seus pais querem, é medicina, não é nenhuma outra, né? Direito e engenharia. É isso. E se você parar pra pensar, não, cara, medicina, nem dinheiro é direito e engenharia, mano. Por quê? Se tu parar pra pensar, os seus pais, basicamente, eles querem que você seja milionário, né? Porque o médico, o mais estúpido dos médicos, ganha 30 pau, entendeu? Então, tipo assim, é uma união de medo com ambição. É tipo assim, pô, esse meu filho é burro, tomara que ele seja médico, porque se ele for um médico burro, pelo menos ele ganha 30 pau, né? Ele ganha 35, matando pessoas uma por semana, ele vai ganhar 35 mil por mês, né? Então, é meio que isso, assim, né? E é uma união de medo, uma união de falta de imaginação, uma união de falta não de cultura não tem a ver com isso, mas falta de visão, né, de mercado, não escutar as tendências, né? Principalmente quando você tem os seus pais desconectados do dia a dia popular, né? Porque quando você tem, por exemplo, pais que estão imersos num escritório, eles não sabem quais são as trends, eles não estão investindo no futuro como quem visualiza, pô, o futuro tem a ver com essa tecnologia. Não, eles querem o básico, e eles pedem para você fazer medicina, né? E o básico, isso sempre vai ser evidente, sempre vai ser majoritário. Casos, geralmente é isso, né? Os pais da nossa geração nem imaginavam que dava pra ganhar dinheiro com arte, né? Em sua maioria. Imaginava que artista é aquele cara que passa o dia na praça tentando ganhar uns trocados fazendo caricatura dos outros, né? Nunca... Mas aí eu posso te falar uma coisa? Pode. O artista não sabe que pode fazer dinheiro. Sim. Não, isso eu concordo, sempre. Se ele mesmo não sabe, imagina os pais dele. Imagina os pais, né? Porque o artista, ele acha que o ganhar dinheiro dele, vamos lá, teto do nosso salário, teto, 30 mil por mês, eu concordo que isso é um dinheiro absoluto, mas isso não é uma fração do que cada artista individualmente pode fazer se ele souber trabalhar. Se ele Com souber, certeza, cara. Pô, você... É difícil a gente imaginar, é uma coisa que a gente conversa entre a gente até. Que às vezes chegam uns valores que a gente, cara, não é possível, isso não é muito. Aí você vai ver, não é um milésimo do que a empresa lucra com esse seu trabalho de 30 mil. Milésimo. Exatamente. Por exemplo, qualquer skin que vocês fazem do
do Free Fire, mano, gera meio bi, entendeu? Você para pra pensar assim, se você fosse ver as contas, é meio bi que tiraram na skin da Jinx. Cara, tem Meio bi na skin da Jinx! Não, pra você ter uma ideia, cara, tipo, por exemplo, lá na Garena, né, tipo, como a empresa, ela tem vários... Toda vez que lança alguma parada, tipo, é natural que eles acabem contratando estúdios, né, que façam um trampo, né, velho? É uns nomes, mano, que você fica, caralho, velho, como... Tipo assim, é outra parada. Essas empresas grandes que elas têm dinheiro pra fazer o que elas quiserem, é muito real, cara. É irreal. Eu vou te contar uma experiência pessoal que eu tive. Eu visitei uma empresa ginórmica uma vez. E conversei. Cara, eu tive acesso a pessoas muito especiais lá dentro, assim, não sei se eram as mais especiais, mas que tinham informações e compartilhavam elas sem pensar muito, assim. E uma das coisas que foi apontado, assim, quando eu visitei essa empresa, é que eles fecharam um dos projetos porque só rendia 500 mil por dia. Caralho! Só 500 mil por dia, meu Deus. Mas, Aí tu fala... mas na régua deles, mano, é pouco, velho. Exatamente. Caraca. E assim, é obsceno, né? Obsceno. São cifras estúpidas, assim. E cada artista ganhando ali seus 5 mil, 6 mil. E vencendo, né? Venceu na vida. E pensando assim, nossa, não sai daqui nunca mais. Sim. Engraçado que isso é uma parada que... Cara, eu quando comecei... Tipo assim, todo mundo, né, eu acho. Teve aquela fase de tipo, porra, desenho aqui, ó, R$50. Acabou. Aí fechou o primeiro 1.000. Puta merda, estourei. R$1.000 com desenho, Estourei. Aí passa ali um tempo. Ah, mano, pelo amor de Deus, 10k, velho. Porra. Tipo, aí você começa, tipo, a ter às vezes, hoje em dia, tipo. Realmente você começa a botar mais valor, porque não é só a questão do desenho, mas existe toda uma questão de mercadológica envolvendo ele, porque que nem você comentou, uma skin da Jinx, quanto dinheiro aquela porra não vai render? E aí você, tipo, você volta pra sua desce, né, a escada hierárquica, e aí você vê, porra, realmente faz sentido. Mas esse é um medo que ele sai com o tempo, cara. Mesmo a gente sabendo maturidade, que né? trabalho X vale 10 mil, na hora de cobrar a gente fica, caramba, velho, eu vou cobrar 10 mil pra essa porra? Parece um absurdo, mas né, que a gente comentou, não é. Um dos fenômenos importantes que eu acho que vale a pena a gente citar, porque esses valores, eu sei que tem alguém ouvindo agora e sente que esses valores são ofensivos. Eu não discordo, tá? Eu não discordo. Esses valores, eles são obscenos, eles são ofensivos. A gente tá falando que o teto é 30k e é alcançável. 30k é quanto? É $6 mil. Isso é menos do que um salário de McDonald's, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá falando de um cash, de uma grana que não é nacional. Essa grana não nasceu em Criciúma com uma venda de frutas. Não. Essa grana nasceu no mercado internacional com, cara, 500 milhão de pessoas que jogam, 500 milhão de pessoas que consomem conteúdo digital. Né? Então, tipo assim, é ofensivo no framing que a gente existe, mas ao mesmo tempo que isso, é na verdade uma puta oportunidade, uma puta janela que brasileiros podem aproveitar com intelecto. Que é um negócio que são sinapses elétricas dentro de um motor de carne. Não é nem o seu trabalho braçal, né? Então, é uma janela única, que eu sei que vai estar aberta por muito tempo, e você pode aproveitar em vários níveis. Não só no nível dos rapazes aqui do podcast, mas em outros níveis, como foram citados antes. Por exemplo, eu sei que com 1/5 do salário não, com 1/5 do talento de cada um de vocês, eu renderia mais do que vocês. Eu sei que com 1/6 do talento de vocês, eu conseguiria fazer um mangá que fosse vender. Porque quando vocês param pra pensar, por exemplo, nos mangás que vocês leem, eles não têm 1/5 da técnica de vocês. Pô, cara, acho que o maior exemplo disso, às vezes, é tipo o One. One, exato. One, exatamente. Ele é um cara que, tipo, ele tinha uma ideia muito boa, né, que é o grande carro-chefe dele nas suas histórias, é a sua personalidade ali, né? Com o desenho que ele falou, cara, é o que eu tenho pra passar essa sensação que eu preciso.
Deixa eu te interromper, né? só pra não parecer ofensivo, que eu falei que eu faço com 1/5 do talento de vocês. Não, É mais pra dizer que não. existem oportunidades que você pode aproveitar que não exigem tanto Sim. acúmulo intelectual, que exige mais estratégia comercial. Pô, cara, não precisa ir isso que eu longe, quis os NFT da vida, né? Que teve uma época que a galera, tem muita gente participando, né? Tipo, Isso porra, teve aconteceu. gente que, pô, se faz ali um Hoje em desenho. dia, né? Tipo, cara, conheço pessoas que tirou milhões, assim, fácil. E cara, você fala, milhões? Sim, fazer um desenho, pô. O desenho, sei lá, tinha ali um certo público. Uma dessas pessoas era milionária, sei lá, e falou, caralho, quero comprar esse desenho aqui. Comprou. Ponto. E tipo. Esse é um outro evento muito louco. E é coisas que acontecem, né? Eu sei que quem tá ouvindo agora se sente totalmente ultrajado de notar que isso tá sendo utilizado como exemplo, né? Mas NFTs é uma outra revolução muito louca. E eu posso falar um negócio pra vocês? Todos vocês vão fazer em algum momento. É uma parada que acaba funcionando, cara. Mas sabe por quê? A tecnologia ainda melhorando, né, também. Porque o Free Fire vai ser o primeiro a colocar NFTs no lugar de skins. O Ubisoft já tava começando a fazer isso, né? Até acho que, se não me engano, a Konami fez pro evento de comemoração do Castlevania, né? 30 e tantos anos de evento, eles lançaram o NFT. E pode ter certeza que alguém comprou. E não foi uma pessoa, não. E tipo, o exemplo do NFT, eu sei que tipo, é uma parada meio controversa, né? Tem pessoas que acham legal, as pessoas não. Tipo, isso não é o ponto. O ponto é que existem eventos, coisas que acontecem, que você pode aproveitar ou não, e podem te faturar muito dinheiro, cara. Você pode, o NFT, ou você fazendo um projeto que vai render uma puta grana. A gente tem exemplos, tipo, como por exemplo, foi o Mob com o One, né? Fazer Mob, o One Punch, que viraram tipo obras muito grandes. O One Punch tá aí até hoje aí, lançando. Ou Undertale, né? Por exemplo, que é um jogo que tipo veio ali, um cara ali, mano, explodiu, tá ligado? Você deu 2 exemplos agora que só deixa eu fazer uma adição. Que são alguns que chegaram... Porque parece que é sorte, né? Esses casos que você deu são casos que tem a ver com alguns deles sorte, por exemplo, NFT, né? Que você... Mano, é um mercado que começou, é embrionário, eu tive a chance de observar ele de dentro e, cara, é bizarro o funcionamento dele, então não é algo que... Se você aconselhar essa pessoa a entrar, ela vai tirar lucro de valor que ela gerou, porque é muito complicado de fazer isso acontecer. Ou, por exemplo, o One, você tem um cara que está num contexto que permite que ele receba essa valorização. Eu quero citar que não é necessário sorte, você não precisa ter esse mecanismo como principal a ferramenta para o teu sucesso financeiro. Né? Então, você pode fazer uma grana que é verdadeira, que é substancial, utilizando de mecanismos que são comuns, né? Se você tiver uma visão de trabalho, uma visão de valor que seja eficaz, né? Que seja sensato, e fazer isso por muito tempo. Né? Eu tenho certeza que consegue algum retorno legal. Sim. Ô, Dutra, você falou um pouco de mercado internacional, né? E a oportunidade que nós brasileiros temos, né? De conseguir participar desse mercado. Muitos do pessoal que tá ouvindo provavelmente não tem ideia de uma equação, vamos dizer, de como chegar nesse mercado. Você poderia falar pra gente um pouco sobre isso? Chegar no mercado internacional. Sim. Isso, essa é a pergunta. Tá. Pessoal, é muito doido, ó. De novo, para reforçar que a barganha tá na mão de vocês, o mercado de tech, que é um mercado que vocês fazem parte, de certa forma, né? Vocês são uma fração dele, entretenimento, né? É um mercado com maior déficit intelectual ever. Assim. Hoje, fácil no Brasil, tem 100 mil vagas, entendeu? Espalhadas no Brasil, ok? E você não conhece 1.000 pessoas. Imagina 100 mil, né? Então, quando a gente para falar no mercado internacional, falando de players como a Europa, como os Estados Unidos e como a China, a gente tem muita oportunidade. Tem mais oportunidade do que tem gente. Eu vou dizer que tem mais oportunidade do que tem pessoas em São Paulo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Essa é a escala da coisa, da indústria de tecnologia, da indústria de entretenimento. Isso só vai aumentar. Tá, é uma visão otimista. Mas como chegar nesse mercado? Como é que você coloca o seu trabalho ali?
Uma coisa que é avassaladora, que eu tenho certeza que esmaga a pessoa que quer se posicionar, é o dilema da escolha, o dilema das opções. São muitas opções. Sim. Porque não é um ABC, é um corpo vivo. A gente tá falando do mercado, é uma besta, é um leviatã, é um animal, é um organismo, entendeu? Que você lida com ele, você escolhe como você vai lidar com ele, né? E, cara, isso pode tomar diversas formas, mas eu não quero que você veja isso como algo que te desestimule porque você não entende, mas como algo que vai permitir se você conseguir entregar o básico da coisa, né? E vamos lá, para chegar no mercado, você precisa ter alguma coisa que possa ser entendida como unidade, né? Ou melhor, como produto, como serviço, ou um produto ou um serviço coeso, tá? O que eu quero dizer com isso? Você precisa que seu trabalho artístico tenha uma aparência que pareça tangível, tá? São retratos, tá? São ícones de Discord, são figuras animadas, são objetos, são produtos, né? Então, algo que quem olha pra vocês pode imaginar que se te der uma quantia de dinheiro, você vai entregar aquilo de volta, tá? Então você precisa ter algo coeso. Os rapazes aqui, eu sei que eles têm uma coisa que se chamam ilustrações splash art, tá? E o que são ilustrações splash art? São coisas que servem para representar personagens, ou seja, então toda pessoa que tem um projeto, que tem personagem, vai enxergar esses 3 rapazes aqui como uma oportunidade para esse serviço, tá? Então o que é uma ilustração splash art? Ela pega um personagem que uma pessoa tenha no projeto e vai expor ele cheio de energia, cheio de contrastes, né? Chamando atenção para aquele produto. Então, esse é o serviço fechado, esse é o produto e esse é o serviço que os rapazes daqui oferecem, tá? Mas existem outros bilhões de serviços que você pode estar escolhendo servir. Por exemplo, tem um animador chamado Keké. O Keké, ele anima galinhas pulando. Esse é o produto fechado dele. Você olha o trabalho dele, você entende, galinhas pulando. E ele tá cheio de oportunidade, ele tá cheio de trabalho, ele tá cheio de aparição, ele tá cheio de produto, ele tá cheio de infoproduto, né? Então, se você tem essa coisa que tem essa aparência fechada, essa completa comunidade, e você dispõe isso diversas vezes, as pessoas vão enxergar em você um valor de mercado. Fechado? Outra coisa que você vai precisar ter é exposição. Porque assim, não importa se você é um pianista muito foda dentro do sótão. Se você é um funkeiro que é visto fazendo funk, cara, sem conhecimento musical nenhum, adoro funk, só fazendo esse adendo. Sem conhecimento musical nenhum, como o musicista que tá no porão tem, mas você expõe isso 1000 vezes, você vai provar 1000 vezes para 1000 pessoas que aquilo ali que você tem e você oferece tem algum valor, né, e aumenta a sua chance de ter um contrato, ter uma experiência comercial, tá? Então vamos lá, produto, exposição, e outro que é muito importante, pessoa, tá? Pessoas seguem pessoas, pessoas trabalham com pessoas. Então isso vale para todo tipo de trabalho. Se você é um artista influenciador, se você é um artista que vai vender roupa, ou se você quer trabalhar na indústria, pessoas seguem pessoas, pessoas indicam pessoas. Por exemplo, os rapazes falaram pra mim agora que o trabalho da Skilltree foi dito de boca a boca e vai ser dito de boca a boca pelo resto da eternidade. Por quê? Porque pessoas seguem pessoas. Então eles olham para as pessoas que existem na Skilltree, o Ian, o Manel, o Kevin, o Magenta, têm uma experiência com aquele humano, e é uma experiência humana, e repassam-se para outros como uma influência humana. Então, pessoas seguem pessoas. Então, um outro nome para isso é networking. Então, tá, como você pode estar fazendo networking? Você pode, no meu caso, responder DMs ou stories, né? Como eu sou um influenciador de art business, né, no Brasil. Estou criando esse perfil agora de ensinar as pessoas a fazer com que a arte gere valor, né? Essa é a minha forma de fazer network, eu respondo as pessoas. Mas se você é um ilustrador, como você pode estar fazendo networking? Cara, falando com outros ilustradores e literalmente falando de trabalho. O Marques fala pro Scava, eu tô trabalhando com isso aqui, você tem alguma oportunidade disso aqui? E por que você não deve ter vergonha disso? Porque quando alguém for te contratar, essa pessoa quer que você tenha interesse nela.
Do contrário, ela vai olhar pra você assim, putz, talvez essa pessoa não goste tanto do meu projeto, né? Então, você tem conectada, né? É essencial, exatamente, Scava. Então, é lidar com pessoas. Você não tá lidando com máquinas, esquece, você não tá lidando com máquinas. Quem tá vendo o seu trabalho são pessoas. Então, se você puder ter formas de gerar essa empatia, essa comunicação, seja com o diretor de arte, seja com o dono de empresa, seja com outro artista, seja com o estudante, é chave. Lembrando, então, produto, exposição e pessoas. Se você tem esses 3, e é melhor ainda, você tem uma visão de onde você quer chegar, e não para, eu digo que é impossível você não ter um retorno financeiro. É impossível. Se você tiver consistência e uma visão e fizer esses 3, é impossível você não ter um retorno. Só se você não quiser. Pô, muito legal, cara. Sensacional. Foda. Pô, a gente só tem a agradecer aqui por você ter colado pra falar com a gente hoje. E antes de terminar de fato, a gente só queria saber, assim, qual que você acha que foi o seu maior aprendizado, assim, nesses anos de Skill Tree e o que a gente pode esperar de você e da escola, assim, daqui pra frente? Demais. O meu maior aprendizado é que só espirro é espontâneo. Não há nada que aconteça, não há nada que substitua, não há nada que te presenteie sem que você ativamente faça algo pra isso acontecer. Literalmente. Tipo assim, a sua vida já é baseada nisso, né? Você levanta da cadeira porque tá ruim ficar sentado. Você move um pé depois do outro porque é a melhor forma de andar. Você já tá fazendo isso. Mas se você quiser adquirir qualquer outra coisa que não seja essas que são óbvias, né? Tipo, abrir uma porta, você gira a sua mão, você precisa pensar nisso e agir exatamente naquilo. Do contrário, é impossível que aquilo aconteça. Entendeu? Ou você tem uma cagada absurda ou aquilo só não vai acontecer. Então, por exemplo, se o Scava algum dia quiser ter uma casa, ele vai ter que pensar em ter uma casa, trabalhar para ter uma casa, fazer aquela casa nascer. A casa não aparece, né? Então, vaca não dá leite, você tem que tirar só espirro espontâneo. Se você quiser alguma coisa, você tem que fazer, né? Pode parecer óbvio, mas no momento que você... A distância entre você não ter nada e ter alguma coisa é muito grande, psicologicamente falando. Você tem que realmente engajar naquela missão de maneira ativa, né? E o que a gente pode esperar da escola nos próximos anos? Você pode esperar para esse ano já. A gente vai criar a maior e melhor e mais eficaz plataforma de ensino para preparar as pessoas para trabalhar no mercado internacional. A gente está criando outra forma de servir a comunidade e dentro dos próximos 3 meses, com certeza, todo mundo da comunidade artística vai saber do que eu tô falando. Porra, muito foda, cara. Muito legal. Caraca, a gente sabe que isso ansioso. tá sendo aplicado, né? A gente vê isso já agora. Engraçado que eu, tipo, desde quando, da primeira vez que eu fiz o curso, tipo, tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes, você sempre, tipo, falava sobre projetos e, tipo, e coisas que você queria fazer, e aí, tipo, ao longo do tempo, né, desses anos, desde que eu conheci você, né, e a escola, fui vendo esses projetos acontecerem, assim, e, tipo, tomando forma e cada vez crescendo mais, assim, é muito legal isso, acompanhar isso tudo é foda. Eu com certeza, eu não tenho dúvidas de que, tipo, daqui pra frente a escola, ela vai crescer mais e vai ter, tipo, esses projetos, ela vai tomar cada vez mais forma, porque já é, ao meu ver, né, tipo, a maior escola de arte, né, tipo, aqui no Brasil. Não só pelos cursos, né, mas também por todo o apoio, né, que dá pra comunidade, né? Porque pra mim, acho que... Na realidade, é até engraçado porque foi meio que acompanhando você, assim, nas aulas e tal, foi daí que eu me trouxe uma carga muito grande do ensino, né? Porque eu sinto que as pessoas às vezes não dão tanto valor ao ensino como você dá. Você vê o ensino como uma responsabilidade que é muito foda. Tu realmente vive isso aí, eu acho isso muito foda. Então, parabéns, mano. Nossa, temos a agradecer. De fato, assim. Fico muito grato de ouvir isso e eu me sinto muito privilegiado de estar vendo 3 pessoas que estão com uma formação e uma expressão tão madura como vocês têm hoje. E eu só tenho a agradecer, assim, esse carinho que vocês têm por mim e eu prometo converter isso em trabalho. É muito legal. Eu não tenho nem o que dizer. Só agradecer mesmo. Nossa, Nós e a comunidade, né? A comunidade toda, acho que a gente pode falar um pouco pela comunidade. Nesse caso, a Skill Tree só trouxe frutos bons pra gente. Muito artista provavelmente deve ter começado na Skill Tree e hoje, tipo, deve
deve ser boa parte da sua formação, tipo, nasceu na Skill Tree. Eu, pelo menos... Eu também. Eu aprendi a desenhar quando eu fiz o seu curso em 2017. E se não fosse Que demais. Se não fosse por ele, cara, de fato, eu acho que eu não estaria aqui, ou se eu estivesse, demoraria muito mais. Uhum. Sensacional. Muito Não, foda. o privilégio é todo meu, rapazes. Não se preocupem.